Nesse vídeo, vamos falar como determinar o módulo de um vetor. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, vamos ver um vetor A, em que esse vetor A tem as seguintes componentes: 5 e -3. Então, se a gente quer determinar o módulo desse vetor, a gente pode utilizar algo muito simples e que, com certeza, você já aprendeu, o Teorema de Pitágoras, já que o módulo desse vetor se trata de uma distância, ou seja, de um comprimento, o comprimento de um vetor. Então, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras nessas duas componentes aqui, ou seja, nesse vetor, para determinar o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor. Então, se a gente quer determinar o módulo desse vetor A, partindo do Teorema de Pitágoras, nós teremos que o tamanho desse vetor aqui vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, ou seja, a primeira componente elevada ao quadrado, mais -3 elevado ao quadrado. Muito interessante. Isso daqui, então, vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 25, mais -3 ao quadrado, e -3 ao quadrado é 9. Nós temos que 25 mais 9 é igual a 34, então teremos aqui a raiz quadrada de 34. E, nesse caso aqui, isso que é o módulo desse vetor, ou seja, o tamanho desse vetor que tem as componentes 5 e -3. Uma forma também da gente visualizar tanto as componentes quanto o módulo desse vetor é usando a forma geométrica. Então, poderíamos, por exemplo, traçar aqui os eixos coordenados, tanto na direção x quanto na direção y, e aí pegaríamos essas duas componentes. Por exemplo, a primeira componente aqui, que é na direção x, é o 5. Então, teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa componente tem 5 unidades. Então, poderíamos colocar aqui o 5. Já na direção y, a componente tem 3 unidades, mas negativa. Então, nesse caso, a gente colocaria aqui para baixo, abaixo do zero aqui. Então, teríamos 1, 2 e 3. E, nesse caso, teríamos essa componente que é -3. Uma forma, então, de traçar esse vetor seria colocando a origem dele, a origem desse vetor em algum ponto. E, na verdade, você pode colocar em qualquer ponto, mas eu vou colocar aqui no zero simplesmente para poder facilitar, aqui na origem desse sistema de coordenadas, ok? E como ele tem uma das componentes sendo 5 e a outra componente sendo -3, a gente colocaria esse ponto aqui nesse par ordenado, tendo o 5 na direção x e o -3 na direção y. Então, esse ponto estaria mais ou menos aqui. E daí, a gente traçaria o vetor, partindo aqui da origem e terminando aqui. Então, teríamos algo desse jeito aqui. Esse seria o nosso vetor A com essas duas componentes. Agora que a gente já tem esse vetor, a gente também pode montar um triângulo retângulo aqui. Primeiro, na direção y, então, nós partiríamos aqui da origem e a gente viria até aqui o -3, e depois na direção x também, partindo desse ponto aqui, que é o zero na direção x, e indo até o 5 aqui na direção x. E aí, teríamos esse triângulo retângulo, em que um dos ângulos aqui possui 90 graus. Como se trata de um triângulo retângulo, a gente tem aqui os dois catetos e a hipotenusa. Como nosso objetivo é determinar o módulo desse vetor, que é o tamanho desse vetor, a gente pode calcular essa hipotenusa utilizando o Teorema de Pitágoras, na qual a gente tem que essa hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos dois catetos. E aí, usando esse teorema, a gente consegue chegar a esse valor, que é a raiz quadrada de 34.